Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro da nossa Escola de Formação Ministerial. Estamos felizes de poder receber você aqui. Que bom que você separou um tempo para o aprendizado, para a instrução, para o seu próprio crescimento espiritual. Nós estamos felizes também de poder juntos caminhar dentro dessa série de estudos chamado Essencial, onde encontro após encontro nós temos conversado um pouco sobre as principais doutrinas, as doutrinas essenciais da fé cristã. Nós queremos lembrar que conhecer a nossa doutrina, conhecer a base da nossa fé, nos ajuda a crescermos espiritualmente e também nos impede de cometermos erros na nossa caminhada e sermos levados por aí por qualquer vento de doutrina. Nós temos conversado sobre a doutrina de Deus e conversamos na doutrina de Deus, falamos sobre o Deus que se revela, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Esse é um tema que nos empolga, esse é um tema que nos entusiasma, esse é um tema que produz em nós muita alegria. E precisamos começar a conversar sobre esse tema, sobre o Espírito Santo. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é, olha, de fato o Espírito Santo é Deus? Podemos considerar o Espírito Santo Deus? Ele é Deus como Deus Pai é, como Deus o Filho é e como o Espírito Santo é também Deus? Por isso a gente quer começar a caminhar na Bíblia afirmando que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. E a Bíblia nos mostra, então, em que os autores bíblicos vão considerar o Espírito Santo como Deus, como tendo a mesma essência. Se nós visitarmos Atos capítulo 5, versos 1 a 4, nós vamos encontrar aquele episódio incrível de Ananias e Safira, aquela questão de levar a oferta, de venderem um campo e entregarem uma oferta aos pés dos apóstolos. Nesse texto, Pedro vai afirmar que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ele vai afirmar, Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? E mais na frente um pouquinho ele repete essa frase e vai dizer, por que você mentiu a Deus? Né? Considerando o seguinte, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus é mentir ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é Deus e nós podemos afirmar isso, é um em essência com o Pai e com o Filho. Nós vamos encontrar em João capítulo 14 também a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no mesmo momento. Nós vamos encontrar também as expressões trinitárias do Novo Testamento, né? A bênção apostólica, todas aquelas, principalmente Paulo vai manifestar bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem fazer então uma distinção de quem seria maior, o Pai, o Filho ou o Espírito. E aí, diante disso, nós podemos considerar então o seguinte, o Espírito Santo é Deus, é a manifestação de Deus. Precisamos pensar também na pergunta que surge quando falamos do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo estava no Antigo Testamento? Bom, nós vamos encontrar o Espírito Santo já no Antigo Testamento plenamente atuando, plenamente cumprindo a sua função, o seu propósito, realizando aquilo que ele tem que fazer. Por exemplo, nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo se manifestando ali no processo da criação. Nós encontramos também no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo através das profecias. Por exemplo, nós podemos ver vários profetas, incluindo eles o profeta Ezequiel. No capítulo 2, nós vamos encontrar o seguinte, Ezequiel dizendo, o Espírito do Senhor entrou em mim,
habitou em mim e eu passei a falar em nome dele. No Antigo Testamento, nós não vamos encontrar a expressão Espírito Santo, essa é uma expressão do Novo Testamento. Mas nós encontramos o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Essa é a forma, essa é a nomenclatura utilizada para o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, nós encontramos o Espírito Santo ativo na criação, nós encontramos o Espírito Santo ativo nas profecias, ou seja, inspirando, usando os profetas para falarem da parte de Deus. Nós encontramos também o Espírito Santo realizando no Antigo Testamento aquilo que ele também realiza no Novo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo concedendo habilidades especiais para a realização da obra do Senhor. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 31, o Espírito Santo capacitando nas mais diversas funções. E é óbvio, nós não podemos esquecer que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento também se dá. É através do Espírito Santo de Deus, da manifestação do Espírito, em que o homem é capaz de se arrepender, que o homem é capaz de se voltar para Deus, que o homem é capaz de se relacionar com Deus. Por isso, a função do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, elas são iguais. Porém, nós encontramos no Antigo Testamento a sua atividade de forma diferente do que nós encontramos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos uma atividade limitada do Espírito Santo. Não porque ele seja limitado, mas porque o Espírito Santo ainda não havia sido concedido a toda criatura que crê. Mas é no Antigo Testamento que nós encontramos essa promessa. Joel, no capítulo 2, 28 e 29, ali é a base da profecia que aponta para a descida do Espírito Santo agora de uma forma mais plena, né? Mais pessoas, sobre toda a carne. A profecia de Joel, no capítulo 2, vai apontar para o que vai acontecer então em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo agora de forma a ser distribuída sobre todo aquele que crê. Joel capítulo 2 vai dizer que naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí, não mais pessoas específicas como reis, profetas, receberão do Espírito para agir, para atuar em nome de Deus, mas aí todo aquele que crê receberá o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha do Senhor. Por isso, o Espírito Santo é profetizado no Antigo Testamento através do profeta Joel, e nós temos o cumprimento da profecia de Joel, então, no Novo Testamento. Depois da ascensão de Jesus, Jesus mesmo vai reafirmar a profecia de Joel, dizendo que Deus enviaria, o Pai enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, e ele faria o homem conhecer todas as coisas. Inclusive, Jesus vai dizer que não deixaria o homem só, não deixaria os crentes sozinhos. Ele iria para o Pai, mas viria o Consolador. E nós encontramos essa reafirmação da profecia de Joel, principalmente no Evangelho de João, João 14, 16, 15, 26, 16, 7. Nós vamos encontrar, então, Jesus afirmando que a profecia de Joel se cumpriria nesse tempo. Ou seja, todos os crentes receberiam o Consolador, o Espírito Santo, que cumpriria um papel agora muito, mas muito importante nessa história dos discípulos. Se nós vemos nos evangelhos a atuação de Jesus, do Filho, salvando, a partir da sua ascensão, da sua ressurreição, da sua ida para junto do Pai, nós vamos ver então, a partir do livro de Atos, essa manifestação do Espírito Santo. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 21, nós vamos encontrar então a
cumprimento da profecia de Joel e o cumprimento das orientações do Senhor Jesus. Atos 2, 1 a 21, nós vamos encontrar então o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, e nós vemos isso se cumprindo em Atos 2 no dia de Pentecostes. Se você ler Atos 2, você vai ver ali o cumprimento da profecia de Joel, o Espírito Santo então sendo derramado, uma manifestação tremenda de Deus na vida das pessoas. Ora, o que está acontecendo no dia de Pentecostes, o Espírito Santo que atuava então ao redor, agora a partir dessa experiência de conversão das pessoas, ele entra e é ele agora que vai cumprir esse papel importante na vida do crente, de conduzi-lo a uma vida mais próxima do Senhor, conduzi-lo às experiências espirituais, conduzi-los inclusive à verdade. É muito interessante quando a gente pensa sobre a chegada do Espírito Santo na nossa vida. Algumas pessoas têm dúvidas sobre quando que o Espírito Santo, na verdade, ele entra na vida do crente. Se nós entendermos a palavra, nós vamos ver que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há uma ação do Espírito Santo no processo de conversão. O homem só pode, de fato, crer em Cristo como seu Salvador por uma atuação soberana, maravilhosa, poderosa do Espírito Santo. E no momento que esse homem se arrepende e crê, esse Espírito Santo que antes agia ao seu redor, o convencendo, agora ele entra. E nós vamos encontrar em Atos 2, 38, que o próprio Espírito é concedido ao crente no dia da sua conversão. Ou seja, a experiência de conversão que é produzida pelo Espírito Santo é ela também que faz com que o Espírito agora passe a habitar dentro do crente. E essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, quando que eu recebi o Espírito Santo? Algumas tradições evangélicas da linha pentecostal vão acreditar que o Espírito Santo entra em alguma medida no dia da conversão, mas que de fato ele atua, de fato ele entra numa experiência chamada batismo com o Espírito Santo. Bom, nós na tradição batista, nós cremos que o batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele acontece uma vez e é no momento da conversão, quando esse Espírito que antes me convencia do meu pecado e me levava ao arrependimento, agora, mediante arrependimento e fé, agora ele entra. E nós não temos então a necessidade de um segundo batismo. Não é uma tradição nossa, uma crença nossa de que então o Espírito Santo precisa entrar novamente. Agora, o crente que já tem o Espírito Santo, ele agora caminha mediante seu processo de santificação, de busca de Deus, caminha num processo em que ele deseja ter a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, à medida que o crente vai permitindo que o Espírito atue em sua vida, mais ele experimenta desse poder do Espírito Santo. Por isso, nós cremos num só batismo. Batismo do Espírito Santo com o Espírito Santo na nossa experiência de conversão. Interessante, quando a gente vai pensar no Espírito Santo, a gente precisa pensar, e a partir de então, o que é que o Espírito Santo ele vai começar a fazer na nossa vida? Ou seja, quais são as obras do Espírito Santo, o que ele pretende realizar e o que ele faz na vida do crente. Bom, à medida que o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e manifestamos a nossa fé, a nossa confiança na salvação que só Jesus Cristo pode nos dar, o Espírito Santo agora entra na nossa vida e nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai chamar, inclusive, que nós passamos a ser templos do Espírito Santo.
Ora, e agora que ele habita dentro de mim, agora que ele habita em mim, o que é que ele deseja fazer? Bom, é o Espírito Santo que vai nos revelar a verdade. João 16, 23 vai nos dizer que ele vai nos revelar toda a verdade. Ele vai, por exemplo, nos iluminar no entendimento das Escrituras. A Bíblia Sagrada passa a ser a grande verdade de Deus para nós através da leitura, e a leitura da Bíblia só pode ser efetiva, só é efetiva na nossa vida pela iluminação do Espírito Santo. Então, ele revela a verdade, ele nos ilumina para o entendimento das Escrituras, e isso por quê? Porque nós já vimos que foi o próprio Espírito que a inspirou. O próprio Espírito Santo que inspirou as Escrituras é ele que ilumina o crente para o entendimento da Escritura. Por isso, se nós não estamos entendendo a Bíblia, compreendendo seu significado, o que Deus deseja de nós, podemos pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine para que as verdades de Deus possam ser reveladas a nós através da leitura da Escritura. Bom, então ele revela a verdade, ele ilumina na leitura das Escrituras, ele glorifica a Deus. É o Espírito Santo que nos leva a viver uma vida de santidade que traz glória a Deus. É ele que nos conduz. Ele continua a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, é ele que vai nos sinalizando os nossos desvios de caminho, as questões que precisamos mudar. É o Espírito Santo que vai nos incomodando, que vai trazendo a nós essa revelação de verdade e nos conduzindo aos processos de mudança. É o Espírito Santo que faz isso. É ele que capacita os crentes para o testemunho, né? Se nós lermos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos entender, né, a visão de Jesus dizendo: olha, não saiam daqui antes de serem batizados com o Espírito Santo. Descerá sobre vocês o Espírito Santo. E então, é a partir do poder do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo em nós, em que nós recebemos dele a capacitação de nós sermos suas testemunhas. É assim que funciona. O Espírito Santo nos capacita para testemunharmos do próprio Jesus e das suas obras maravilhosas. Então o Espírito Santo revela a verdade, glorifica Jesus, nos ilumina por entendimento das Escrituras, ele nos dá poder para o testemunho, é ele que nos sela para o dia final. É o Espírito Santo que nos sela, que nos dá o selo do Espírito para o dia final, o dia em que Deus consumará todas as coisas. É o Espírito Santo em nós, o selo do Espírito que nos garante essa vida eterna. Mas tem outras coisas que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é aquele que derrama sobre nós ou concede a nós os dons espirituais. Os dons espirituais são dons, capacitações especiais do Espírito Santo para a realização da obra do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita, é ele que derrama sobre nós dons espirituais. E todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Se o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo concedido na nossa experiência de conversão, os dons espirituais são as capacitações especiais que ele mesmo derrama sobre a igreja, consegue sobre a igreja para a realização do ministério e para a edificação da vida do crente. Nós vamos encontrar os dons espirituais narrados no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, Efésios 12. Nós vamos encontrar então ali os dons espirituais que são concedidos aos crentes. Bom, cada crente, ao receber a Cristo Jesus, o Espírito Santo dá a ele pelo menos um dom espiritual.
mas ele pode conceder mais dons espirituais, e não é o crente que escolhe seus dons, mas é o Espírito Santo que concede esses dons espirituais a cada um de nós. Algumas pessoas vão crer que alguns dos dons espirituais cessaram. Foram dons espirituais concedidos só naquela época. Mas nós cremos, nós não somos cessacionistas, ou seja, não cremos que os dons espirituais cessaram. Nós cremos que o Espírito Santo continua derramando sobre a sua igreja todos os dons espirituais. Só que como Ele é que concede os dons, é Ele que escolhe os dons. É Ele que nos dá os dons espirituais e não há, obviamente, um dom melhor do que o outro. Existem os dons espirituais e todos eles são úteis para a edificação da igreja. E é interessante quando a gente pensa nos dons espirituais, é interessante a gente pensar um pouquinho, porque algumas pessoas vão associar a chegada do Espírito Santo em nossa vida à manifestação de um dom espiritual. Bom, o dom de línguas. Algumas pessoas vão dizer que o Espírito Santo só é manifestado, ou seja, que o dom de línguas é a manifestação da chegada do Espírito Santo em nós. Bom, nós gostaríamos de dizer que nós não cremos assim. Nós entendemos que o dom de línguas é um dom espiritual que o Espírito Santo pode derramar sobre a vida de alguém, não necessariamente na vida de todo mundo. E talvez a grande pergunta é, então, por que nós vemos em alguns textos na Bíblia a chegada do Espírito Santo, a concessão do Espírito Santo vinculado com aquele dom? Bom, Atos capítulo 2, nós vamos ver a inauguração do ministério do Espírito Santo sobre toda a carne, cumprimento da profecia de Joel. E nós vamos ver que naquele momento há um derramar do Espírito Santo. E uma evidência do derramar do Espírito Santo foi a falar em novas línguas, ou seja, pessoas de várias nacionalidades ali reunidas conseguiam ouvir o que Pedro tinha a dizer na sua própria língua. E essa foi uma manifestação maravilhosa. Nós encontramos em Atos 2, mas nós também vamos encontrar essa manifestação em alguns outros textos da Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 8, nós vamos encontrar os samaritanos agora recebendo o Espírito Santo e tendo também essa manifestação. Ora, por que isso? Em Atos, nós vamos encontrar em Atos 2 o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Existe então uma confirmação sobre agora os não-judeus. Também vão receber o Espírito Santo. Atos 10 e 11 nós também vamos encontrar homens não-judeus recebendo o Espírito Santo e também a Bíblia vai dizer que eles falam novas línguas, ou seja, a manifestação que ocorre em Atos 2, ela é replicada em Atos 10 e 11, nós vamos encontrar então, não mais só sobre judeus, mas sobre os gentios também recebem o Espírito Santo. E em Atos capítulo 19, em Éfeso, nós também vamos encontrar essa confirmação do ministério do Espírito Santo, ou seja, de que o Espírito Santo derramado sobre cada um, o mesmo evento que acontece no dia de Pentecostes, acontece na vida dos gentios, acontece sobre toda a igreja, dizendo o seguinte, que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas, todo aquele que crê recebe o Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo, recebe os dons do Espírito Santo, mas nós não vamos encontrar depois na Bíblia outros episódios de experiências de conversão associadas ao dom de línguas. Por exemplo, nós não vemos na experiência de conversão do apóstolo Paulo, ele recebendo o Espírito Santo e ali naquele momento evidenciando o dom de línguas. Ou seja, o dom de línguas, então, ele é um dom espiritual que Deus vai conceder a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. Ele é um dom espiritual. Nós vamos ver esse dom sendo manifestado, né? Muito mais particularmente na igreja de Corinto, e tem razões especiais porque isso se manifesta ali naquele lugar, mas nós não vemos então no Novo Testamento mais
poder do Espírito Santo, ou seja, o dom do Espírito Santo chegando sobre a vida, sendo associado com o dom de línguas, mas vemos o dom de línguas, então, sendo um dom espiritual, sendo derramado sobre outras pessoas, assim como todos os outros dons espirituais. É importante a gente pensar que ele derrama sobre nós os dons espirituais, mas também nós vamos encontrar o Espírito Santo desenvolvendo na vida do crente o fruto do Espírito. Ora, dom do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é o Espírito Santo concedido a todo aquele que crê. Dons do Espírito Santo, capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo àquele que já crê para a obra do ministério. Fruto do Espírito, que nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5, muito particularmente narrado ali. Fruto do Espírito Santo é então o desenvolvimento do caráter desse crente. Ou seja, se o dom do Espírito Santo é uma capacitação para a ação, o fruto do Espírito Santo é o desenvolvimento do caráter, da vida desse crente, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas. Portanto, quando nós pensamos no Espírito Santo, nós não pensamos numa força ativa, nós não pensamos num poder, nós não pensamos em algo, um poder especial concedido, não. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós estamos pensando numa pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus habitando dentro de nós, nos capacitando, transformando a nossa vida, edificando a igreja. E sem o Espírito Santo, a obra da igreja é completamente impossível de ser realizada. Portanto, nós hoje vivemos sob o ministério do Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, é o Espírito Santo. É Ele que continua guiando a sua igreja. Portanto, nós precisamos pedir a Ele que nos capacite. Precisamos pedir a Ele que nos oriente. Precisamos pedir a Ele que venha conduzir a nossa vida, inclusive que Ele nos santifique. Que Deus abençoe muito sua vida e que o Espírito Santo te conduza a momentos incríveis na presença de Deus. Você tem uma dúvida, você tem um questionamento, você tem algo que queira compartilhar conosco? Coloca aí nos comentários e durante a semana nós vamos ter o maior prazer de poder responder para você. Deus abençoe muito sua vida.